Vamos lá? Começar aqui uma nova etapa. Trabalharemos agora vozes verbais. Vozes verbais. Olha só. Existem três tipos de vozes. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Gente, olha só. Em regra, a voz verbal, em regra, não é sempre, é caracterizada pelo tipo de relação que o sujeito mantém com o verbo. A voz ativa, geralmente, o sujeito praticará a ação. Voz passiva, ele sofre. Voz ativa, pratica e sofre a ação. Mas nós sabemos que existem situações de passividade. Quando eu falo assim, o João recebeu o dinheiro. Olha só, o verbo receber já dá uma ideia de passividade. Mas mesmo assim é voz? É voz o quê? Ativa. É voz ativa. Então, os gramáticos falam muito que a questão de voz é uma questão sintática, não uma questão semântica. Mas a gente vai ver essas coisas na prática. Eu só quero que você saiba que existe a voz ativa, que em regra é quando o sujeito pratica a ação. Existe a voz passiva, ele é o alvo da ação, e a voz reflexiva. Olha só. Três observações. Em regra, a voz passiva ocorre com VTD. Professor, eu não sei porque você coloca em regra. Olhe para mim. Existem dois casos, assim, pelos gramáticos mais tradicionais, que são verbos transitivos indiretos e esses dois casos aceitam voz passiva, que é com o verbo obedecer e com o verbo responder. E existem gramáticos aí mais modernos que eles colocam até mais nessa lista. Mas o que é mais comum é o obedecer e o responder. Mas eu nunca nem vi em prova. Então você tem que saber o seguinte, a voz passiva ocorre com verbo transitivo direto, com VTD. Você vai entender o motivo disso. Na voz passiva, há VTD. Quando há VTD, o que você espera? Ver um objeto direto, mas não existe. Existem dois tipos de voz passiva, analítica e sintética, ou chamada também de voz passiva pronominal. Então, voz passiva ou pronominal. Existem dois tipos, analítica e sintética. Então, olha só. Características da voz passiva. A voz passiva analítica é formada pelos verbos auxiliares ser ou estar, mais o particípio. Beleza. Geralmente, ela virá com agente da passiva, expresso. Mas, professor, eu falei geralmente. Muitas vezes, por uma questão de discurso, vai optar pela omissão do agente. Eu vou mostrar. Tudo isso aqui eu vou voltar, pode ficar tranquilo. A voz passiva sintética é aquela que tem o pronome ser, que é o pronome apassivador, e geralmente virá sem agente da passiva. Existem poucas construções de voz passiva sintética com agente da passiva, mas pode acontecer de vir com agente da passiva? Pode, é raro. Importante, vamos definir daqui um pouquinho o que é o agente da passiva. Tá? Olha para mim, lá em análise sintática nós trabalhamos termos relacionados a verbos. Quais são? Objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e agente da passiva. Só que na ocasião eu não falei nada de agente da passiva. Nada. Agora eu vou falar. Importante, olha só. Agente da passiva é termo que pratica ação na voz passiva. Observação, o agente da passiva é regido pelas preposições por, geralmente vai vir com por, é mais comum por e mais raro a preposição de. Daqui um pouquinho nós vamos para a prática. Olha só. Opa, desculpa. Aqui. Opa. Tá. Daqui um pouquinho eu volto a isso aqui. Transposição de voz verbal, gente. Vocês vão notar que em prova de concurso público, o examinador gosta muito de cobrar de você transformar de voz ativa para a voz passiva. Ou às vezes ele faz o contrário, de passiva para ativa. Isso é muito comum. Aqui, ó, muito comum. O que é isso que eu estou fazendo? O objeto direto da ativa vai ser o sujeito da passiva.
Se ele te pedir de passiva para ativa, o sujeito da passiva vai ser o objeto direto. O sujeito da ativa vai ser o agente da passiva. O agente da passiva vai ser o sujeito da ativa. Beleza. Isso aqui sem prática fica muito chato. Vamos para a prática agora. Olha para mim. Vamos para a prática e eu vou mostrar isso para vocês na prática. Tudo bem, galera? Vamos ver em funcionamento. Legal? Como sempre nós fazemos. Vamos aplicar. Olha só. A juíza Valéria Magalhães é o sujeito. Expediu, quem expede algo, os mandados, a diferença, né, professor? Os mandados de prisão. Observe que o sujeito aqui, preste atenção, a juíza expediu, é um sujeito agente. Esse sujeito não sofre ação, mas sim pratica. Então nós temos a chamada voz ativa. Eu tenho um sujeito agente. Eu tenho a voz ativa, ou seja, o sujeito pratica a ação verbal. Ele é o agente da ação verbal. Beleza. Agora, quando eu escrevo os mandados de prisão, é o sujeito. Gente, os mandados de prisão foram expedidos pela juíza. Os mandados de prisão vão expedir alguma coisa? Não, eles foram expedidos. Eu tenho um sujeito que sofre a ação, ele é o recipiente. É o sujeito paciente. Eu tenho um sujeito paciente. Ou seja, que sofre a ação. Que sofre a ação. Né? Eu tenho um sujeito que sofre ação. Então, só com isso, meu aluno já sabe, nós estamos sem espaço aqui, você vai colocar assim, isso é chamado de voz passiva analítica. Depois eu vou mostrar o que é analítica. Né? Então, olha só. O que determinou a voz aqui? Ó? O sujeito aqui é agente, o sujeito aqui é paciente. Mandados de prisão não expede nada, eles foram expedidos. Professor Cleiton, quem pratica a ação aqui? A juíza Valéria. Foram expedidos por quem? Pela juíza. Então esse pela é por mais a. Tem a preposição por. Aqui esse pela, ela que pratica a ação. Isso na gramática é chamado de agente da passiva. Vamos aqui rapidinho. O que é o agente da passiva? Olha só, o agente da passiva, definição bem básica, é quem pratica a voz na... é o termo que pratica ação na voz passiva. Porque se fosse o sujeito, seria a voz ativa. Então, quem pratica a ação na voz passiva é chamado de agente da passiva. Ele virá sempre com a preposição por ou de. Tudo bem? Então, quando eu falo, as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente. As leis delegadas é o sujeito. Lei não elabora nada, é um sujeito paciente. Quem é que vai elaborar? O presidente. Isso é agente da passiva. Ou seja, está praticando ação na voz passiva. Gente, olha para mim. Tem gente que observa a preposição por, já fala que é agente da passiva. Isso é um perigo. O por, muitas vezes, pode até indicar aí, muitas vezes você vai ver indicando causa, é adjunta adverbial. Eu não quero vocês com isso. O que é o agente da passiva? Ele vem com a preposição por, é mais comum, ou com a preposição de, menos comum, e ele vai praticar ação. É o agente da ação na voz passiva. Olha aqui. O governador foi denunciado pelo Ministério Público. Quem é que praticou a ação de denunciar o Ministério Público? Agente da passiva. Olha só. O deputado é estimado de todos. O deputado é estimado de todos. O deputado é estimado de todos. O que eu quero dizer, galera? Que todos estimam. Todos estimam. Olha que lindo. Esse aqui, todos estimam, pratica ação. Agente da passiva com a preposição de. Tudo bem? Então você está entendendo. Beleza. Olha só.
Olha esse item do CESP, vamos voltar lá, só para a gente aplicar. Olha que lindo, do relatório à pizza. Ó, nós estudamos isso em crase, ó. D mais O ao paralelismo, A, preposição mais artigo. Certinho aí o paralelismo. De uma coisa a outra, né? Você lembra da questão das horas? Das 18 às 23. Preposição e artigo, preposição e artigo. Nós já estudamos isso. Mas vamos aqui ao que interessa agora para essa matéria. FGV Codeba 2016. No texto, o termo que exerce função sintática é diferente dos demais. Ele quer função sintática diferente dos demais. Você está notando que todos os termos têm a preposição por. Você já lembra que de agente da passiva. Vamos ver aqui. Nos últimos anos, relatórios produzidos por comissões. Quem é que produziu? Quem é que praticou? As comissões praticou a ação. Isso é agente da passiva. Os relatórios não produzem nada. Eles foram produzidos por as comissões que produzem. Tem a preposição por, praticação, é agente da passiva. Mesma coisa o próximo, ó. Tem merecido destaque na mídia nacional por impactos de denúncia. Gente, olha, tem merecido por impactos. Gente, esse por impactos está praticando ação? Olha para mim. Tem merecido por impactos. Os impactos que pratica ação de merecer, não. Tem merecidos por isso. Gente, esse por impactos é uma adjunta adverbial de causa. É uma causa, referindo ao verbo, merecido por isso, devido aos impactos, em razão disso. Isso aqui é uma adjunta adverbial. Vou pegar as próximas. Então essa aqui, ó. Essa aqui é uma adjunta adverbial de causa. Esse negócio da minha causa. Agora, algumas das sessões do inquérito são transmitidas por canais. Quem pratica a ação de transmitir os canais é agente da passiva. E acompanhadas por milhares de brasileiros. Quem acompanha? Quem pratica a ação de acompanhar? Milhares de brasileiros, agente da passiva. E são conduzidas por seus representantes. Quem vai conduzir seus representantes? Agente da passiva. A única que é diferente é a B. Você vai lá, que todos, vamos lá, que tem a preposição por aí, praticam a ação numa estrutura de voz passiva, menos a letra B, que é uma causa. Vocês estão me entendendo, gente? Eu não quero você só vendo assim, eu vi a preposição por, eu já falo que é um agente da passiva. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tudo bem? Então, letra B de bola. Vamos voltar? Nós estávamos aqui. Então, eu mostrei que é agente da passiva. Galera, qualquer livro aí, do básico ao avançado, qualquer um, você vai ver o meu tem isso também. Meu livro eu coloco desse jeito, você vai notar uma setinha. Ó, nós fazemos assim. Desse jeito. O que nós estamos te mostrando aqui? O objeto vai ser o sujeito. O sujeito vai ser agente da passiva. Tudo bem? Ó, o objeto vai ser o sujeito daqui e o sujeito aqui vai ser o agente da passiva. Não há aqui, ó, olha lá, professor, ó. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. O objeto da ativa vai ser quem? O sujeito da passiva. O sujeito da passiva, ou o sujeito da ativa vai ser o agente da passiva. É isso que eu mostrei. Isso que é a transposição. Mudar de voz é isso. Ó, continua praticando a ação. Aqui continua sofrendo a ação. Só que muda a estrutura sintática. Outra coisa que eu falei para vocês. Olha só. Vamos lá, a gente vai ficar voltando muito. Característica da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada pelos verbos auxiliares ser ou estar. Então, em regra, a voz passiva analítica vai aumentar um verbo. Tudo bem? Em regra, vai aumentar um verbo. Geralmente virá com agente da passiva. Então, olha só. Preste atenção. Aqui não tem expediu? Então, aqui foram. Ó, expediu não é pretérito perfeito? Foram também é pretérito perfeito. Sempre acompanhando aqui, ó. Aqui o tempo e o modo, aqui o auxiliar cobra. Isso aqui é uma locução. Verbo principal, verbo auxiliar. Então, para a voz passiva analítica, sempre aumenta um verbo. Aqui eu tenho um verbo. Então, aqui eu vou ter dois. Se aqui eu tivesse, ó, vamos lá, olha para mim. Se aqui eu tivesse dois verbos, aqui eu teria três.
sempre vai aumentar o verbo ser ou estar na hora de transpor. Tudo bem? Por isso que eu coloquei. Quais são as características da voz passiva analítica? Verbo ser ou estar mais particípio. Expedidos, didos, isso aqui é particípio. Tudo bem? Geralmente virá com agente da passiva, que vem. Ah, mas se não tivesse, continuaria sendo voz passiva. Continuaria sendo voz passiva. Não vai mudar. Não muda nada. Continua sendo voz passiva, se não tivesse agente da passiva. Então, eu quero que vocês notem isso. De ativa para passiva aumenta um verbo em regra. Tudo bem? Tudo certo, galera? Ó, o objeto da ativa vai ser o sujeito da passiva, o sujeito da ativa será o agente da passiva. Agora eu quero que vocês notem alguns aspectos. Olha só. Olha aqui. Características aqui importantes. Olha só. Em regra, a voz passiva ocorre com VTD. Professor, por que isso? Que voz passiva ocorre com VTD? Porque, gente, na voz passiva, olha só. O objeto aqui, ó, vai ser o sujeito. E o núcleo do sujeito não pode vir com preposição. Então eu preciso de um termo aqui, ó, os mandados. Vamos aqui para o quadro. Os mandados, está sem preposição, ele vai ser o sujeito. O núcleo do sujeito, nós já estudamos, não pode vir com preposição. Por isso que aspecto geral diz que voz passiva ocorre com verbos transitivos diretos. Porque eu preciso de um alvo da ação que exercerá a função de sujeito paciente. Vocês estão me entendendo? Tá sem preposição ou não tá? Se fosse indireto, poderia ser sujeito aqui? Não. Por isso que voz passiva, em regra, acontece com verbos transitivos diretos. Pegar o controle aqui. Agora, outra coisa. Se você observar aqui, ó, expedidos. Vamos lá para o slide. Se eu pegar expedidos. Quem expede, expede algo. Você nota que tem VTD, mas não tem objeto direto. Então, olhe para o quadro aqui. O que eu disse para vocês? Que toda voz passiva existe nela VTD. Quando tem VTD, o que você espera? Um objeto direto. Mas não objeto direto. Não existe objeto direto. Isso é verdade, é. Isso é básico e importante você notar. Professor, eu queria saber onde está o objeto. O objeto é quem sofre ação. Para eu ter voz passiva, quem sofre ação estará na qualidade de sujeito. Estará na qualidade de sujeito. Então, o alvo da ação estará na qualidade de sujeito. Então, para ter voz passiva, não tem objeto. Porque objeto não é quem sofre ação. Para eu ter voz passiva, quem sofre ação? O sujeito não é quem recebe ação? Então, para eu ter voz passiva, não tem como ter objeto direto. Porque se tivesse objeto direto, seria voz ativa. Porque o objeto não vai ser o sujeito, gente. Então, toda voz passiva, existe verbo transitivo direto? Sim. Estou sendo objetivo para a prova. Mas não existe objeto direto. Nenhuma estrutura de voz passiva. Porque o objeto é quem sofre ação. Para eu ter voz passiva, quem sofre ação vai estar na qualidade de sujeito. Então, toda voz passiva tem VTD, mas não existe objeto direto. Tudo bem? Outra característica. Então, primeiro, ó. Primeira observação. Voz passiva tem VTD. Segunda. Você entendeu por que é VTD? Porque eu preciso de um alvo sem preposição para ser o sujeito. Voz passiva tem VTD, mas não é objeto direto. Existem dois tipos de voz passiva, analítica e sintética. O que você entende como analítica? Algo mais detalhado, algo maior. O que é sintético? Reduzido. Você está estudando direito constitucional? Não existe a Constituição quanto à extensão, ela não pode ser analítica, que é a nossa. A americana é o quê? Reduzida, sintética, com poucos artigos. Mesma coisa aqui. Então, olha só. Preste atenção. Legal. Então, voz passiva analítica. Geralmente virá com agente da passiva. Agora, pega esse exemplo de baixo. Olha só. Pega aqui. Expediram-se os mandados de prisão. Quem expediu tá aí? Tem como entender que eles expediram-se? Tem, gente? Não, não faz sentido. Eles expediram eles mesmos os mandados? Não, não faz sentido. Eles expediram mandados a eles mesmos? Não. Não faz sentido. Então não tem um sujeito praticando ação. Você vem aqui, quem expede, expede algo, é VTD. Se eu tenho VTD, eu tenho um termo sem preposição.
Então, voz passiva só ocorre com verbos transitivos diretos. Voz passiva, sempre eu vou voltar, só é com VTD. Porque eu preciso de um alvo, ó, o objeto, olha aqui, vai ser o sujeito passivo. Eu preciso de um termo sem preposição. Então, isso aqui será o sujeito paciente ou passivo. Aqui, PA, chamado de partícula apassivadora. PA, partícula apassivadora. Então, isso aqui é chamado de voz passiva sintética ou pronominal. Olhe para mim. A primeira coisa aqui do aluno é procurar o objeto direto. Professor Cleiton, se quem expede algo, cadê o objeto direto? Engraçado que ninguém aqui procura o objeto direto. Mas aqui as pessoas procuram o objeto direto. Aqui as pessoas procuram. Quando alguém te perguntar, cadê o objeto direto dessa frase? Você vai responder para esse cara assim, ó. Meu amigo, na voz passiva, AVTD. Vamos entender a condição sintática que existe. Sintática. Mas não há objeto direto, porque o alvo da ação estará na qualidade de sujeito. Quando alguém te pergunta, cadê o objeto direto? Não tem. Eu não quero que você aprenda assim, o objeto virou um sujeito, como algo bem abstrato. O objeto se transformou no sujeito. Como a larva se transforma em um mosquito. Não! Você tem que entender a estrutura linguística. Você tem de entender o que acontece no aspecto sintático. Você tem de entender, Vocês estão entendendo, gente? Quando te perguntarem, então, ó. Cadê o objeto daqui? Você vai falar que isso é estrutura de voz passiva. Toda estrutura de voz passiva, quem sofre o alvo vai estar na qualidade de sujeito. Então, toda voz passiva tem VTD, mas não há objeto direto. Se eu te pedir, olha só que lindo. Para transformar esta estrutura aqui em voz ativa, tem jeito? Aí você pensa, os mandados precisam foram... Não, é passiva. Eu quero isso aqui em ativa. Isso em ativa. O que vocês acham? Pensou? Vamos lá. Olha só. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar só aqui que eu quero que sobre espaço. Tá? Quando eu tiro o C dessa estrutura, eu passo a entender... Agora eu passo a entender um sujeito praticando ação. Olha se eu posso entender um sujeito indeterminado aqui. Eles expediram. Quem expede algo. Expediram os mandados. Eu estou com mandato na cabeça. Trabalhei em cartório, né? Aí. Ó, preste atenção. Mandados. Mandato na cabeça. O mandato do deputado, né? Os mandados. Objeto direto. Voz ativa. Depois eu falo porque eu falei, porque eu trabalhei em cartório. Vou lembrar de contar a história. Quem expede algo, objeto direto. Aqui há um sujeito praticando ação. Então note comigo. Só o fato de eu retirar a palavra C, a estrutura ficou como voz ativa. Ficou como voz ativa. Por isso que esse C se chama partícula passivadora. Quando eu tenho C, eu posso falar que eles expediram-se os mandados? Não, só o fato de eu tirar fica a voz ativa. Por isso que essa palavra se chama partícula passivadora. As pessoas não param para pensar nisso. Ó, vamos pegar aqueles exemplos idiotas. Quando eu coloco assim. Alugam-se salas, essas plaquinhas aí. Eu posso falar que eles alugam-se salas? Não. Aí você vem pra cá. Quem aluga algo. É o alvo da ação, está sem preposição. Sujeito paciente ou passivo, partícula A, passivadora. Tanto é que salas é plural, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso aqui é voz passiva
sintética ou pronominal, com pronome, né? Você lembra que eu falei voz passiva? Olhe para cá para o quadro. A voz passiva, com pronome C, sintética, tem um pronome afasador, geralmente virá sem agente da passiva. Você não vai pegar uma plaquinha, alugam-se salas pelos corretores? Não existe. Né? Não cabe. Alguns casos até comporta, depois eu vou aprofundar em funções do C, nisso aí com vocês. Mas enfim, mas por enquanto é isso aí que eu quero. Gente, professor, é verdade, não dá para entender um sujeito praticando ação. Vamos transformar em voz ativa? Olha a nossa mágica, vamos lá. Só tirar o C, olha lá, só tira o C. Cara, você não precisa decorar, só tira o C, só tira, Depois que eu tiro o C, olha lá. Eita, eu tô apagando demais. Vai ficar como? Eles alugam salas, virou voz ativa. Vocês entenderam? Olha pra mim. Por isso que esse C se chama partícula apassivadora. Ele tira a possibilidade de você enxergar um ente praticando ação. Vocês estão me entendendo de verdade? Entenderam? Pega essas plaquinhas, vendem-se casas. Tira o C, vendem casas. Eles vendem casas. Você passa a enxergar um ente, mesmo que seja indeterminado, praticando ação. Por isso que essa palavra se chama partícula apassivadora. Olha aqui, ela tira a possibilidade de você enxergar um ente praticando ação. Isso aqui é sujeito. Mas eu quero que você... cadê o objeto direto? Cadê a partícula apassivadora? Você entendeu? Que toda voz passiva tem VTD, tanto na analítica quanto na cinética. Tem VTD. Mas não tem objeto direto. Porque o alvo da ação vai estar na qualidade de sujeito. Olha para mim aqui. Vocês estão me entendendo? Então, galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. Me entendam. Isso não é para decorar. É para você entender as estruturas sintáticas. Tudo bem? Tudo certo? Todos entenderam porque que a voz passiva é com VTD? Porque precisa de um alvo sem preposição para ser sujeito. Toda voz passiva tem VTD, mas não há objeto direto, porque o alvo é quem sofre ação. E quem sofre ação, para ser voz passiva, vai estar na qualidade de sujeito. Então eu não terei o objeto direto, o complemento verbal direto. Beleza? Um forte abraço, Deus vos abençoe e até nosso próximo encontro.